Boa tarde! Hoje nós vamos falar da ciência dos milagres, como os milagres podem ser compreendidos no paradigma quântico. Bem, para começar, o que a gente chama de milagre é simplesmente algo que a nossa mente racional, clássica, cartesiana, não dá conta de compreender. Você concorda comigo? Se você pegasse, né, lá os índios, né, como realmente aconteceu, né, e oferecia coisas inesperadas para eles, né, e eles se surpreendiam. Se nós chegarmos hoje numa civilização muito antiga e mostrar as coisas que a nossa tecnologia é capaz de fazer, eles podem achar que é um milagre também, porque aquilo está muito além da compreensão deles, não é assim que funciona? Mas sejam bem-vindos, deixa eu dar aqui as boas-vindas, nossos encontros de terça e quinta ao meio-dia, é sempre uma alegria esse tempinho para estar aqui com vocês. E antes de nós mergulharmos aqui no nosso tema de hoje, eu quero já dar um recado para vocês que na quinta-feira nós vamos ter uma live super especial com 2 convidados. Vai ser eu, Dr. Francisco de Biasi, e o Felipe Salles, que é professor da Unicamp de artes, e nós vamos falar sobre esse paradigma quântico na arte. Ele já esteve aqui fazendo uma live, mas a conexão estava ruim, então as pessoas pediram para a gente repetir essa live. E aí eu aproveitei e convidei o Dr. Francisco de Biasi também, que é uma pessoa que ele também cita no livro dele, sobre esse olhar mais amplo para a arte. Então vocês vejam que o paradigma quântico ele vai trazer um olhar mais amplo, seja qual for a área da nossa vida. Nós já tivemos lives aqui com advogados, já tivemos, né, na área de saúde, sempre tem, agora tem esse professor da Unicamp que levou esse olhar do paradigma quântico para a arte. Então, a gente vai ver que não existe nenhuma área da nossa sociedade, da nossa cultura, que o paradigma quântico não esteja lá. Claro, porque o paradigma quântico é uma visão de mundo, é uma compreensão do universo. E tudo que faz parte do mundo, faz parte do universo, vai ter uma compreensão mais profunda através do paradigma quântico. Inclusive o que a gente chama de milagre. Então, quando eu propus o título dessa live, eu me lembrei, eu acho que já falei aqui algumas vezes, tem um livro muito famoso, inclusive no enterro do Steve Jobs, ele pediu que esse livro fosse distribuído para as pessoas, que é o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Realmente é um livro bem profundo, é um livro que faz uma chamada, né, para o nosso caminho espiritual, assim, de uma maneira muito linda, muito profunda. Quem ainda não leu, sugiro ler. É um livro antigo, né? Eu nem sei que edição que já está, não sei se ainda tem novas edições, mas com certeza vocês conseguem sebo, essas coisas, né? Não sei se já tem PDF liberado na internet, eu acho até que tem, porque como é um livro muito antigo, os livros depois de um certo tempo, né, eles ficam liberados, então eu acredito que tem PDF dele liberado na internet. Eu acho que um aluno já me mandou uma vez. E aí, gente, esse livro do Paramahansa Yogananda, ele tem um capítulo que me surpreendeu muito. Eu nem sabia que tinha esse capítulo, não foi por isso que eu comprei o livro, que ele chama de A Ciência dos Milagres. Olha que legal. Então, ele traz, né, todo esse conhecimento da física moderna, da teoria quântica, da teoria da relatividade, para explicar que o milagre, na verdade, ele pode ser compreendido dentro da ciência, junto com a espiritualidade, claro, né?
Nós temos que partir do paradigma correto, que é o paradigma quântico, que a consciência é a causa primária do universo e não a matéria. Então, esse livro todo é muito inspirador. Até eu vou, antes de falar especificamente aqui da ciência dos milagres, eu vou fazer um comentário aqui sobre o caminho espiritual, porque, como eu disse, é um livro muito profundo, né? Um livro que realmente nos traz assim, uma visão muito clara do que é o caminho espiritual. E esse caminho espiritual, muitas vezes, é mal compreendido. Nós confundimos o caminho espiritual com uma zona de conforto. Então, quero aproveitar também, deixar esse ponto aqui também para vocês refletirem nessa live, porque muitas pessoas procuram um caminho espiritual, mas não com a real motivação de autoconhecimento, de mergulhar em si próprio, de se afastar das ilusões do falso eu, de realmente acessar a nossa verdadeira natureza. Essa é a verdadeira motivação para o caminho espiritual. Mas a maioria de nós, muitas vezes, chega para o caminho espiritual querendo, na verdade, um spa New Age, né? A gente quer ali uma zonazinha de conforto, uma musiquinha tranquila para relaxar, um incenso, uma massagem com pedras, né? Nada contra isso, é uma delícia. Mas isso não é caminho espiritual, tá, gente? O caminho espiritual que realmente vai te trazer resultados, que realmente vai transformar a sua vida, vai te liberar do sofrimento e vai te levar a se conectar com essa fonte inesgotável de energia, de amor, de compaixão, de felicidade, de abundância que nós temos aqui dentro de nós. Esse caminho, ele é um caminho que não vai ser flores apenas, né? Porque, como eu já comentei aqui em lives anteriores, o despertar, foi até uma live com o Mário Jorge, né? Que nós falamos sobre isso. O despertar, ele vem sempre acompanhado de uma certa dor, porque nós nos apegamos, nós nos identificamos ao que é falso, ao que é artificial, ao que é criado pela mente. Então, quando nós acordamos, dói, né? Isso tem um sacrifício, isso tem um preço a ser pago. Mas o que a gente ganha é muito maior, não tem nem comparação. Porque nós vamos sair de uma pequena bolha de realidade estreita que nos leva a emoções negativas e infelicidades e escassez e tudo que a gente detesta, e vamos nos abrirmos para esse campo de infinitas possibilidades que é a nossa verdadeira natureza. Mas isso exige o sacrifício do eu, né? De nos apegarmos do eu, da identidade, do objeto referência, dessa besteirada toda que a gente acha que é aonde nós vamos encontrar a felicidade. Mas, na verdade, é justamente a nossa fonte de sofrimento. Então, a Cileia está falando aqui, tem juros e correções, né, Cileia? E o negócio é o seguinte, gente, quando a vida resolve que você tá na hora de despertar, meu filho, minha filha, é melhor você relaxar e seguir o caminho espiritual, porque você vai levar pancada atrás de pancada, até você cair na real, né? De que já tá na hora de você abandonar esse sonho desvairado, essas loucuras do falso eu. Já tá, deu, entendeu? Então, a melhor coisa que você tem a fazer é agradecer e começar o seu caminho espiritual. Não é, Carla? A Carla tá falando aqui, oxe, como, né? É assim, né? Deu pra você.
Chega de perder tempo, chega de andar em círculo, chega de desperdiçar essa vida humana preciosa atrás de besteira e principalmente perpetuando a roda do karma, né? Porque a partir do momento, a Carla tá falando aqui, ó, tiro, porrada e bomba. Pois é, né, Carla? Mas para fazer a pessoa acordar de um sono profundo, de um sonho, né, que ela cismou que aquilo é real, né? A Lucineide está falando aqui, para mim chega. Parabéns, Lucineide, parabéns, porque assim, mais cedo ou mais tarde a ficha cai, né? A Carla tá dizendo aqui, hoje eu entendo quando me disseram deixa fluir. Pois é, porque é a palavra, né, que eu falo que é a palavra mais linda que eu acho da língua inglesa, que é surrender, né, que é se render, né? Em inglês eu acho que tem assim uma sonoridade linda. Renda-se, né? Desista, se entregue e aí você vai conseguir as coisas que você quer, porque você vai estar plantando as causas de felicidade. Não adianta você correr atrás da felicidade plantando causas de sofrimento. E enquanto nós estamos nessa bolha estreita da identidade, do nosso mundinho autocentrado, buscando satisfação nas relações, buscando satisfação nos objetos, buscando satisfação nesse mundo condicionado, né? Não adianta, isso é andar em círculo, você não vai chegar a lugar nenhum, porque o outro que você vai se relacionar tá tão perdido quanto você, tá tão carente quanto você, também tá procurando alguém que dê a felicidade para ele. Os objetos são todos impermanentes, as situações são todas impermanentes, porque nós vivemos nessa bolha de realidade que tem um falso eu no centro, né? Criando essa ilusão toda. E hoje a própria física moderna está aí para nos ajudar, para esfregar na nossa cara, né? Que isso tudo é uma ilusão. Então olha que momento precioso que nós estamos vivendo nesse planeta Terra. Porque até alguns anos atrás, quando a gente falava de poder da oração, né, de milagres, de conexão, isso tudo era misticismo. Parecia simplesmente um misticismo. Por quê? Porque nós acreditávamos em um mundo que é externo, sólido, independente do observador. Mas a física moderna já dinamitou isso, já dinamitou. Não ficou pedra sobre pedra. É porque você não conhece exatamente a física moderna ainda. Porque é lógico, a nossa mente ela foi condicionada, né? Durante muitos e muitos anos, nós operamos nesse paradigma clássico cartesiano. Então, não é uma coisa assim de uma hora para outra. Como uma aluna minha me falou esses dias, falou, Eliane, eu acho que a gente tem que ouvir a mesma coisa muitas vezes, aí uma hora a ficha cai. E ela estava comentando que uma dessas minhas lives do meio-dia, ela ouviu algo que ela já tinha ouvido muitas vezes, mas naquela live, o jeito que eu falei, ela sentiu que a ficha caiu para ela. Então eu falei, que ótimo, né? Que alegria, porque é assim mesmo. Nós temos que ouvir muitas vezes, porque esse paradigma clássico cartesiano que foi socado na nossa cabeça, ele tá lá socado, por quê? Porque ele foi repetido muitas vezes também, né? Porque nós também ouvimos essa visão de mundo, esse paradigma que o mundo existe, que o mundo é matéria, que ele está separado de mim, né? Nós também ouvimos isso muitas e muitas vezes. Então agora a gente tem que ouvir muitas e muitas vezes um paradigma diferente, que vai nos levar a uma vida mais livre, mais feliz, sem culpas, que é o que nós merecemos de verdade, tá? Então, quando nós
falamos de milagre, né? Quando a gente fala milagre, o que que vem na cabeça de vocês, né? A Aparecida tá agradecendo aqui também as lives, que elas são preciosas. Que bom, gente, é muito bom ter esse feedback de vocês. Então, quando nós falamos em milagres, por exemplo, o que vem a mim são os milagres do que Jesus fazia, né? Eu passei a minha infância, minha adolescência, lendo muito Novo Testamento. Eu sempre adorei ler os ensinamentos de Cristo. E eu achava aquilo o máximo, né? Acho até hoje, né? Como ele andava sobre as águas, ele multiplicava os pães, ele curava os doentes, né? Isso é o que mais me toca, assim. Eu acho que realmente você chegar nesse nível, né? Que você pode colocar a mão em um ser e liberar ali instantaneamente o sofrimento dessa pessoa. Nossa, isso é maravilhoso demais, né? E aí as pessoas falavam milagre, milagre, né? Por quê? Porque naquela época, realmente, né, mais ainda do que hoje, tudo era muito sólido, tudo era muito verdadeiro, tudo era muito definido. Então, só um parênteses aqui. Eu não estou falando para você que esse mundo relativo que nós vivemos, que ele não exista. Tá? Ele existe, não é para você sair por aí fazendo qualquer besteira, lógico que não. Mas a gente tem que entender que nós temos dois níveis de realidade. Nós temos a realidade relativa, que tem uma verdade relativa, e nós temos uma realidade absoluta, que tem uma verdade absoluta, tá? A verdade relativa é o quê? Essa realidade relativa. Que eu sou a fulana, você a ciclana, né? E toda essa bolha de realidade que a gente vive. Minha identidade, meu emprego, minha situação financeira, né? Meu estado civil. Mas isso é a verdade relativa. A verdade absoluta é o quê? É que nós somos seres livres de infinitas possibilidades. É a natureza de Buda, a nossa essência, como Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Aí vai a centelha divina, o nome que você quiser dar. Então essa é a verdade absoluta, essa é a realidade absoluta. Mas essas duas realidades, elas se equilibram, tá? Elas se equilibram. Então, o que é a chave da situação? É você viver dentro da verdade relativa, você viver a sua realidade relativa, mas consciente, desperto, de que aquilo não é real, como o paradigma clássico cartesiano diz. Quando o seu corpo morrer, a sua consciência segue a sua vida. Isso aqui não é a totalidade da sua existência. Isso aqui é uma gota no oceano da existência. Então, deu para entender, gente? A Mirna comentou aqui, feliz por estar aqui nesse momento, né? Espírito Santo, com certeza, eu acho que estar vivo nesse século XXI é um grande privilégio. Ana Paula também perguntou aqui, até que ponto devemos simplesmente entender e continuar convivendo com as pessoas que não estão despertas? Não quero me sentir superior a ninguém, mas não me identifico com as ideias e conversas. Olha, Ana Paula, isso é um degrau do nosso caminho que todos nós vamos passar, tá? Conforme você vai mergulhando em algo mais profundo, em algo mais essencial, né? A sua visão vai mudando e você vai percebendo que muita gente que está em volta de você não está nem perto de começar a se despertar. E essas pessoas realmente vão perdendo interesse para você. Por isso que no ensinamento budista, o Buda fala das 3 joias. O que são as 3 joias? O Buda, o Dharma e a Sangha. A Sangha é o grupo de praticantes. Ela é tão preciosa quanto o próprio Buda e quanto o Dharma, que é o conjunto de ensinamentos. Então, ele diz, o Buda é a mente iluminada. É onde nós devemos tomar refúgio. É essa mente livre, que não está presa em causas e condições.
O Dharma é preciosíssimo, porque é um conjunto de ensinamentos. E a Sangha é o grupo de praticantes, é onde você vai ver o Buda vivo, é onde você vai ver os ensinamentos vivos. Então, essa solidão no caminho espiritual, realmente ela não é boa. Então, Ana Paula, o que eu digo para você e para todas as pessoas que estão passando por isso nesse momento, procure grupos de pessoas que estão alinhadas a você. Né? Procure um grupo para praticar meditação. Hoje em dia, no próprio centro budista, tem muita prática online. Né? Eu conduzo práticas também no centro budista. Nesse momento eu estou afastada, mas quando eu começar a conduzir práticas online, eu vou passar o link para vocês. Quem quiser fazer online uma vez por semana, essa prática que eu conduzo no centro budista, pode fazer também. Mas não precisa ser o budismo, pode ser qualquer prática espiritual que você goste, pode não ser nem religião exatamente, pode ser um grupo de caminhada, mas um grupo que tenha esse propósito também do despertar, esse propósito que se alinha com o seu, tá? E aí naturalmente muda, claro, porque o mundo externo é um reflexo do interno. Quando você começa a mudar o interno, o externo vai mudar, suas amizades vão mudar, né? Isso é natural, isso é simplesmente o fluxo, isso faz parte da vida, porque tudo é impermanente. Se não mudar por conta dessa situação, vai mudar por conta de uma outra situação qualquer. Mas muda, não adianta, né? Às vezes a pessoa, ela fica assim, mas é melhor eu ficar aqui mesmo, senão isso vai bagunçar a minha vida. Não adianta, vai bagunçar de qualquer jeito, entendeu? Então, é melhor você passar por uma mudança que você mesma está na direção do processo, por livre e espontânea vontade, do que passar por uma mudança simplesmente daquela bomba que estoura na nossa cabeça, como a Carla falou, porque vai estourar uma hora, não tem jeito, né? E a Lucinei está falando aqui, que também já passou por isso, né? A Adri perguntando como lidar com as insatisfações. Boa pergunta, Adri. Já vou falar. A Carla disse aqui, hoje eu vejo isso mesmo, antes tentava forçar, hoje eu respeito o momento de cada um tem o seu despertar, né? E cada um no seu tempo. E as pessoas hoje, gente, infelizmente, estão mais alienadas do que nunca, né? Porque esse excesso de tecnologia aí nas nossas vidas turbinou a alienação. É uma coisa assim de cair o queixo, né? Então, nós realmente temos que ter claro o caminho. E aí, ela perguntou aqui a Adri, né, como lidar com a insatisfação. Isso é uma ótima pergunta, porque esse mundo condicionado, ele é insatisfeito por natureza. Tem até aquela música, né, que o Mick Jagger canta, Satisfaction, né, que ele não consegue alcançar a satisfação e não vai conseguir mesmo, tá? Porque isso tá no DNA desse mundo, tá no DNA desse samsara, desse mundo condicionado que a gente vive. Nós vamos estar sempre insatisfeitos. Por quê? Justamente porque é o falso eu, é o ego, é a identidade, né? Ele busca aquilo, acha que aquilo vai ser maravilhoso, aí quando ele chega lá, ele vê que não é. Então, e tem um mito sobre a insatisfação, que é achar que você precisa estar insatisfeito para mudar, né? Claro, só que a gente tem que ter, isso aí é sutil, né? Eu gosto muito quando o Deepak Chopra ele fala assim: aceite o presente e pretenda o futuro. Então você vai ver assim, o que não tá legal agora, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Você começa a projetar aquilo, mas o seu momento presente, ele é como deve ser. O seu momento presente, você tem que passar por ele com aceitação, para que ele seja esse trampolim para uma situação que você realmente deseja. Mas se
esse passo for dado na expectativa do falso eu, na expectativa de criar a bolha perfeita de realidade, você vai chegar lá e vai encontrar a insatisfação de novo, porque o falso eu, as identidades, nunca vão estar satisfeitas, tá, gente? Porque isso é da natureza do falso eu, da natureza das identidades. Não tem como satisfazer. Então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, que o horário aqui já tá indo, né? Karina, tudo bom, querida? Oi. Os milagres, né? Então, então hoje a gente tem, olha, várias teorias científicas que vêm nos dizer que o universo não é essa coisa sólida e definida que os nossos sentidos nos enganam. Então, não foi só Jesus, né? Não foi só Buda, não foi só discípulos iluminados do Buda. Lá nesse livro do Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, ele conta ali vários mestres que voavam, que apareciam em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Milagres atingidos pela oração que acontecem aqui perto da gente. Até eu estava contando esses dias, estava me lembrando de um evento presencial que nós fizemos em Volta Redonda, e apareceu lá, para surpresa de todos, uma mulher dizendo que tinha se tratado com o Dr. Francisco de Biase na adolescência. Nem o Dr. Francisco sabia disso. E ele diagnosticou um tumor no cérebro dela. E a mãe dela fazia parte de um grupo de estudos da igreja. E eles começaram a rezar muito, muito, muito para ela se curar daquele tumor. E o Dr. Francisco encaminhou para ela repetir o exame no Rio. Quando ela foi lá e repetiu o exame, fez uma tomografia mais especial para identificar mais detalhes do tumor, o tumor tinha desaparecido. Ela não chegou nem a começar o tratamento. Foi tão intenso esse grupo de oração entre o diagnóstico do Dr. Francisco e o exame no Rio, que ela se curou. E aí ela quis ir lá pessoalmente contar para as pessoas que estavam participando dessa situação que ela viveu quando ela se tratava com o Dr. Francisco. Mas eu acho que não sei por que ela não... O Dr. Francisco não se lembrava disso, não sei, era uma época que ele era neurocirurgião, e ele ficou emocionadíssimo, e foi muito bacana, né? Ela aparecer para dar esse relato. E isso é um milagre, né? Total, né? Mas aí a física moderna, ela vai mostrar que nós temos, né? Eu expliquei, a Cileia estava lá e assistiu, né, Cileia? Isso mesmo. Foi muito lindo, muito emocionante, né? O Dr. Francisco escapou umas lágrimas lá, né? Ele tentou disfarçar. Então, eu expliquei muito detalhadamente na live da semana passada a questão do espaço-tempo, né? Como que o espaço-tempo não é algo último na nossa realidade. Se você não assistiu, volta lá a live sobre felicidade genuína, tá? Que eu expliquei detalhadamente como que se forma o espaço-tempo, como que a ciência hoje sabe que existem fenômenos que ocorrem além de espaço-tempo, existe essa comunicação quântica não local que ocorre além de espaço-tempo, que as mentes podem estar emaranhadas, né? Que todos nós, em essência, somos a mesma consciência, e a matéria é algo totalmente secundário a isso tudo. Então, isso é uma base científica para o poder da oração. Porque as mentes não estão desconectadas. Nós podemos rezar para uma pessoa e nos conectarmos à mente daquela pessoa, e a mente da pessoa realmente recebe a energia, a vibração que nós estamos mandando daqui. E isso tem a capacidade de atuar no corpo físico dela, de mudar a célula, mudar o DNA, mudar o funcionamento do corpo e acontecer uma cura espontânea. Isso é maravilhoso.
Então, a física moderna hoje, e aí? Ah, Jesus caminhou sobre as águas. Mas como é que pode, né? A água, a gente em cima da água afunda. Mas a gente em cima da água afunda por quê? Por ilusão. Porque nós temos essa marca registrada de que a gente na água afunda. Mas se você for lá na ciência, você vai ver que tanto a matéria sólida como os líquidos, né, na verdade, são átomos vazios, que não tem matéria dentro, essa matéria que Isaac Newton acreditava. O que nós temos ali é energia e frequência, e nosso próprio corpo é energia e frequência, então tudo é mental, né? Tudo é consciência. Na verdade, eu não vou nem falar mental, porque mental nos leva à ideia de mente, né? E mente, geralmente, é essa mente condicionada, que acredita que o que é sólido, o que é líquido, né? Mas você veja que os grandes mestres, a mente deles já atingiu um grau de liberdade tão grande que eles já ultrapassaram esses limites. Então, os grandes mestres, eles viajam através de espaço-tempo, eles se manifestam em dois lugares ao mesmo tempo, porque lá na teoria da relatividade você vai ver que o tempo dilata, o espaço contrai. Na física quântica, você vai ver o emaranhamento quântico, a comunicação quântica não local. Você vai ver que não existe matéria, que o átomo é energia e frequência. Você vai ver a teoria holoinformacional da consciência do Dr. Francisco de Biasi, que vai dizer que o universo é um grande holograma, que nós também somos hologramas. E a propriedade do holograma é que cada parte contém informação sobre o todo. Então, nós temos teorias muito bem embasadas hoje que jogam por água abaixo completamente essa ideia de um mundo separado de nós, um mundo cheio de limites. Então, quando nós estudamos a física quântica, nós nos maravilhamos. E eu tive essa surpresa incrível, né? Quando eu fui ler esse livro, quando eu vi ali, né, no meio de tantos relatos de seres iluminados, de espiritualidade pura e genuína, de repente eu me deparei com esse capítulo que ele chamava de A Ciência dos Milagres, onde ele usava, né, toda essa física moderna para explicar que, na verdade, se nós sairmos dessa visão clássico-cartesiana, né, do século XIX e olharmos o mundo através do paradigma quântico, que vai trazer todas essas qualidades e propriedades que eu disse anteriormente, você vai ver o quanto o milagre é totalmente possível. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes o milagre não acontece porque nós criamos essa limitação. Nós nos limitamos. Às vezes precisa alguém chegar para você e falar, é possível. Às vezes precisa você ver um exemplo de uma pessoa que foi lá e fez, foi lá e conseguiu. Porque a gente se limita por essa crença. Então não se limite, não caia nessa besteira. Porque hoje a física moderna, ela mostra por A mais B que esse universo fixo, sólido de matéria não existe, que a consciência é a base do universo, que tudo, inclusive a matéria, surge da consciência. Então, você mudando a sua consciência, tudo que nos cerca aqui de mundo material é totalmente possível de transformação. Então, meus queridos, quero aproveitar aqui para convidar vocês que eu abri agora um projeto muito legal, muito inspirador, de física quântica para professores do ensino fundamental 1 e 2 e educação infantil. Então, eu vou dedicar 2 tardes de sábado para ensinar a física quântica básica para esses professores. É para os professores, tá? Então,
Quem tá no YouTube, eu vou deixar a descrição toda detalhada aí no vídeo, na descrição do vídeo, tá? Vou colocar aí a descrição da proposta. Quem tá no Instagram, clica aí no aviãozinho, manda essa live. Eu vou deixar aqui na descrição dessa live no Instagram também os detalhes do projeto. E para vocês se inscreverem, quem tá no Instagram é só clicar no link lá na minha bio. E quem tá no YouTube, clica no link aí na própria descrição do vídeo. Então, gente, me ajudem a compartilhar isso para que isso chegue aos professores. Serão 2 tardes de sábado gratuitas que eu vou me dedicar a ter esse bate-papo com os professores. Convidei também uma outra professora que já usou física quântica com os alunos dela para dividir, para compartilhar a experiência. E a gente pode discutir junto ali, trocar ideias, como usar física quântica na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2. Gente, isso é transformador. Por favor, participe desse movimento, me ajuda a espalhar esse convite para que professores do Brasil inteiro possam participar e chegar nesse paradigma do século XXI, porque as nossas crianças hoje, elas já nascem já pequenininhas, elas já querem saber o que é o átomo, se existe universo paralelo, né? Porque elas são o futuro. A gente não pode ficar agarrado nesse paradigma clássico aí do século XIX. A Lucineide, como posso adquirir seu livro Física Quântica para Adolescente? Eu peço aqui a minha equipe para te chamar no direct, tá bom, Lucineide? Mas deixa um comentário aí na live quando acabar, que fica mais fácil para eles te localizarem, tá bom? Deixa eu tirar um print aqui, mas se você puder deixar um comentário aí na live, vai facilitar, daí o pessoal envia para você. Então, meus amores, é isso. Olha, quinta-feira, live especial, hein? Com 2 convidados, tá? Dr. Francisco de Biasi, vai ser uma live super acadêmica, porque nós vamos ter aqui eu, Dr. Francisco de Biasi, Felipe Salles, todos acadêmicos. Então, vai ser uma conversa muito científica. Tá bom, queridos? Um beijo, até lá.